discípulos, tudo bom? E hoje nós iremos falar de nada mais, nada menos que... Oi, discípulos, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós iremos falar de nada mais, nada menos do que uma obra quase perfeita. Tinha tudo para ser perfeita, na minha humilde opinião, porém o final não foi lá essas coisas. Mas vamos a Verity, da nossa querida, magnífica, majestosa Colleen Hoover. E sem mais delongas, eu vou tentar não dar muitos spoilers nesse vídeo e quero ser o mais rápida possível. Nós vamos falar sobre o prefácio deste livro, deste enredo, deste thriller psicológico, que tinha tudo para ser perfeito, o que não deixa de ser muito bom. Ele é realmente muito bom, só que faltou alguma coisinha ali no final. Enfim, estou dando spoiler já. E nossa história vai ser narrada pela nossa protagonista Lauren. Lauren, ela é uma escritora não muito famosa, que publicou ali algumas obras, mas nada além disto, nada que tenha destacado muito no mundo dos leitores. Então ela tem, digamos que, um certo receio sobre as suas obras, ela não tem muita confiança, ela não acredita muito no seu potencial. Lauren é uma pessoa meio solitária, ela não tem muitos amigos, pessoas que convivem com ela. E um certo dia ali andando pela rua, ela acaba, por acaso, conhecendo Jeremy. Esse acaso vai ser um ponto-chave para você dar base para a sua teoria futuramente ao longo da narrativa, que você vai criar uma teoria. Ela tem um assessor literário, um agente literário chamado Corey. Corey já teve uma amizade bem mais, como eu posso dizer, picante, mais colorida com a nossa Lauren. Porém, ali nada deu muito certo, não chegou a engatar ali um relacionamento, mas eles estavam ali numa amizade muito incrível, muito legal. Porém, encerrou e ele continuou só profissional mesmo com ela. Então, um certo dia ela é chamada, ela recebe uma proposta que o seu agente fala: você não pode perder de maneira alguma essa proposta que vai alavancar a sua carreira como escritor. E ela vai lá nesta tal reunião para saber do que se trata, o que ela deve fazer. Então, chegando lá, ela acaba descobrindo que uma autora muito famosa de uma saga que é muito conhecida, estilo seleção, que conquistou vários fãs pelo mundo inteiro. Porém, ela nunca havia lido essa saga e também não conhecia muito bem a autora. E esta autora, inclusive, já até leu uma obra da Lauren, porém, e gostou muito, porém, Lauren não sabe isso, vai descobrir futuramente. Então ela é chamada para dar continuidade a essa saga, e o que é dito a ela que Verity, que é a escritora, que deu início a essa saga, está impedida de continuar a escrever. O motivo mais específico ela não sabe, só sabe que Verity está doente e está impedida de dar-lhe sequência à sua saga. Faltava 3 livros para encerrar. Então ela aceita porque o dinheiro é muito bom, o dinheiro com certeza ajudaria ela na sua vida financeira e na sua carreira como escritora. Então ela aceita e vai para a casa dessa escritora chamada Verity para tentar entrar na atmosfera dela e ver se ela deixou alguns escritos para dar continuidade ao livro, né? Então ela ia pegar ali algumas ideias que já estivessem por lá no escritório da casa, e ajudar ela também a entrar neste mundo, neste universo fictício da criadora. Então ela vai lá para a casa da Verity e acaba descobrindo que ela está num estado bem grave, no estado vegetativo. Ela não sai da cama para nada, não consegue fazer nada sozinha, muito dependente de uma cuidadora que ela tem. Ela acaba descobrindo que Jeremy, o cara que ela conheceu lá no início do livro, ele é esposo da Verity. E eles têm um filho. Eles têm um filho pequenininho e a cuidadora. Então, são essas pessoas que vão se relacionar com a Lauren durante essa trajetória inteira. Então, ela começa ali
vê o escritório da Verity e, enfim, ela encontra um manuscrito. Esse manuscrito se assemelha bastante a um diário, porque conta coisas que a própria Verity escreveu muito íntimas e, a princípio, parece ser algo secreto. A Lauren, ela fica com um pouco de receio ali de ler, porém ela pensa, não, eu tenho que conhecer mais a escritora, essa criadora, para ver se eu consigo dar jus a fama que ela ganha, se eu consigo, porque ela tem que ser uma escritora fantasma, se eu consigo dar sequência de uma maneira que as pessoas venham a gostar e não sentir tanta diferença entre a escritora fantasma, que no caso é ela, e a Verity. Então ela começa a ler esse manuscrito e a partir desse manuscrito que vai dar início, vai engatar aí o thriller, vai engatar ali o suspense, o medo. Então esse manuscrito vai ser o ponto de partida, vai ser o estopim ali para que a história realmente se inicie. Então, a partir desse manuscrito, ela vai acabar descobrindo muita coisa sobre a Verity, sobre a família dela em si, porque ele começa contando como Verity conheceu seu marido, Jeremy, até o momento em que ela foi interrompida, foi impedida de continuar escrevendo por conta do seu tal acidente. Lá, a Lauren vai acabar ficando um pouco assustada com as coisas que lê, e à medida que ela vai conhecendo Verity, ela vai ficando com um pouco de medo dela, porque ela começa a pensar, essa mulher ela é um pouco estranha, essa mulher é um pouco psicopata. Mas enfim, e neste manuscrito, Verity menciona muitas vezes o Jeremy, foca bastante em detalhes muito íntimos, detalhes de casal mesmo, ela foca bastante nisso. Descreve ele, endeusa muito ele, descreve ele como um homem lindo, maravilhoso, assim, irresistível. O que me faz imaginar ali o Sam Claflin como o Jeremy, ele que seria ali o meu ator, caso esse livro virasse um filme. O Sam Claflin se encaixaria perfeitamente ali nas descrições dela. E ela comenta o quanto ele a faz feliz nos momentos mais calientes, mais quentes, não é mesmo? E com esta abordagem bem íntima sobre o Jeremy, a Lauren acaba ficando afim dele, vai ficando na moia dele. E ele vai acabar correspondendo aos poucos, vai ali dar abertura pra Lauren, o que futuramente ali, de pouquinho em pouquinho, eles vão acabar ali botando Gaia em um certo alguém que está em estado vegetativo. Coitada, né, da nossa escritora Verity. Porém, não fique com dó dela não, porque no manuscrito conta coisas horríveis, pensamentos terríveis, cruéis que Verity, ela própria, escreveu ali no manuscrito, contando os seus pensamentos. E fala também da tragédia da família, porque eles tinham 3 filhos, 2 meninas e um menino. E no caso, quem está vivo é apenas o menininho, porque as 2 vieram a falecer. E sem entrar muito em detalhes, Verity tem muito a corroborar para que esta tragédia viesse a acontecer. Então tudo começa a ficar muito misterioso, o suspense, o thriller começa a invadir, a leitura ela flui muito rápido porque você começa a criar teorias e logo você já é refutado por alguns elementos que vão aparecendo e vai fazer você pensar, mano, eu sou muito burro, cara. Eu pensei que fosse isso daqui e agora parece ser outra coisa. Eu não entendi o que ele falou. E é basicamente isso que o livro vai te trazer. Ele vai refutar as suas teorias e à medida que vai se aproximando do final, você vai tendo certeza de que você encontrou o antagonista ali, a pessoa cruel do livro, porque todo thriller tem uma vítima e um antagonista. Confessando aqui a vocês, eu não sei se eu que sou lerda demais e não consegui compactar todas as informações, mas eu encontrei ali alguns elementos que pra mim não fizeram muito sentido, parecia meio desnexos. Então, quando vocês terminarem a leitura, vocês podem
concordar ou discordar comigo em relação a isto. Porque algumas informações pareciam não se encaixar, não consegui compactar. Então, talvez vocês concordem comigo ou venham a discordar. Mas, simultâneo à leitura da Lauren, do manuscrito da Verity, ela começa a ver certos eventos na casa que a deixam amedrontada. Ela começa a ficar com medo, começa a se auto-questionar. Será que eu estou vendo coisas, é alucinação? Porque eu tô ficando com medo da Verity por causa da leitura e eu tô começando a criar fantasias? Ou realmente essas coisas que acontecem aqui em casa são proporcionadas pela Verity? Porque o que a gente sabe é que a moça está impedida até mesmo de levantar sozinha da cama. Então você começa a questionar tudo, a todos, começa até a desconfiar mesmo da própria narradora. E é isso que vai acontecendo, essa confusão aí. Você não sabe se ela tá certa em desconfiar e ficar com os dois pezinhos atrás em relação ao Jeremy, em relação até ao próprio menininho, porque ela vê ele conversando com a mãe em alguns momentos, ela vê uns vultos e imagina, no meio da noite, imagina que é a Verity andando. Então, ela desconfia até da cuidadora também. Algumas falas da cuidadora deixam ela meio confusa, fica encabulada, vamos usar esse termo, encabulada. E é basicamente isso. Então, o final, vamos falar sobre ele. Esse final que é um pouco polêmico para as pessoas que já leram esta obra. Uma dica aqui que eu deixo para vocês. Eu desisti de tentar encontrar o antagonista do livro, ou a antagonista, de encontrar o Krampus e o Papai Noel. Desisti. Preferi encontrar as renas, que são ali as pessoas que estão sobrando ali, os inocentes, porque tava melhor. Tava mais fácil, estava mais acessível. A Beatriz, ela vai por umas táticas assim, que vale a pena você pensar, você adotar. Se tiver muito difícil, meu filho, vai pela eliminatória. Você não consegue achar ali quem é o antagonista, que é o Papai Noel, que é o Krampus, vai pelas renas, começa pelas renas. Você pensa, essa aqui eu tenho certeza que não é o vilãozinho, essa aqui eu tenho certeza que não é a vítima. Então você começa a ir pelas renas, que é muito melhor. Então, gente, a Lauren, ela vai acabar encontrando algo que vai influenciar muito no final do livro, porque ele vai refutar a sua teoria. Tudo que você acreditou, que você teorizou ao longo do enredo, pode ser refutado e pode servir de probatória para defender o possível, provável culpado, provável dissimulado da história. E o final ele é aberto. É esse ponto que muitas pessoas questionam e dizem não gostar muito. Porque na minha humilde opinião, eu gosto de livros quando se trata de thriller que tem um final certo, que fecha ele com a sua chave de ouro e não deixe algo muito aberto, cabível a interpretações, a possíveis cenários. Porém, o que me fez não deixar de gostar do livro porque ele se assemelha com uma querida obra nossa brasileira. Então ali vai o questionamento. Lauren, ela é a vilã? Ela é a vítima? Verity, ela é a vilã? Ela é a vítima? Capitu traiu ou não traiu? E é isso que me faz relacionar uma obra a outra. É o final que são parecidos. O que eles têm em comum? Você tem que desconfiar até mesmo do narrador. Por quê? Porque o narrador está contando tudo sobre o seu ponto de vista. Você não tem o segundo ponto de vista, pelo menos diretamente, né, do provável antagonista, do provável dissimulado aí da história. Então você tem um manuscrito da Verity, porém o que eu falei ali que a Lauren encontra pode acabar inocentando a Verity, ou então só ajudando a incriminar, por exemplo, o Jeremy, enfim. Você vai entender conforme você for lendo. Não estratégico, porém não atendeu muito às minhas expectativas, porque
Eu esperava um pouco mais. Digamos que eu estava lendo o final, sem ter conhecimento disso. Eu estava pensando que haveria mais informações, que teria mais repertório para poder chegar a um final extraordinário, um final único. E chegando lá, um final sui generis. E chegando lá, você realmente cai do cavalo, você fica, poxa, é isso daqui o final? E essas informações que ela acrescentou, que ela tentou justificar? Não faz sentido. Então, você vai ver em muitos vídeos, que caso você veja a respeito deste livro, que o final foi um pouco frouxo, foi um pouco... Não foi o que nós estávamos esperando, mas isso não tira a qualidade do livro, que ele é muito bom, realmente é um dos livros de thriller que eu mais gostei de ler, mais fiquei satisfeita. E ainda mais por ser escrito pela Colleen Hoover, que ela tem uma forma muito única de escrever thriller, porque ela acaba envolvendo ali, digamos que cenas bem eróticas, não é mesmo? Então o thriller ele não se torna apenas um suspense, ele se torna também uma coisa muito caliente, de uma forma única que só a Colleen Hoover consegue expressar. E saibam que até mesmo uma verdade, quando manipulada, se torna algo muito tentador de se acreditar, com uma aparência de veracidade. Então, pode ter acontecido neste livro, pode que nem aconteceu em Dom Casmurro. Você pode pegar uma verdade e trabalhando ela e aumentando ela para que justifique o seu ponto de vista, para que justifique a sua opinião a respeito do fato. Então você tem que ficar com o pé atrás, principalmente quando se tem finais abertos deste modo, que caibam várias interpretações, vários cenários. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, curtiu ou não curtiu? E caso vocês gostem de ver vídeos desse tipo falando sobre livros, deixem aqui sugestões. Um beijinho e até o próximo, meus queridos! Hands up!